Mais uma vez, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Aline. E hoje a nossa preleção, o tema é respeito ao semelhante sem imposições. E tem um ditado popular que fala que respeito é bom e todo mundo gosta, né? É um ditado muito antigo, mas historicamente a gente sabe que nas relações humanas o respeito não é para todas as pessoas, né? Muitos grupos, muitas pessoas ainda hoje lutam por respeito, né? As mulheres lutaram tanto por respeito e até hoje não têm a sua igualdade de gênero respeitada, né? Com salários menores. E vários outros grupos continuam lutando para ter os seus direitos respeitados. E o que é respeito? Respeito é a gente tratar bem, é a gente reconhecer o outro como um ser humano, igual nós somos. É distribuir o amor, é tratar as pessoas de forma igual, né? E por que a gente pensa que um merece mais respeito que o outro, né? Por que a gente pensa que um homem merece mais respeito que uma mulher casada merece mais respeito que uma mulher divorciada, que um jovem merece mais respeito que um idoso, que um branco merece mais respeito que um negro, que um brasileiro merece mais respeito que um estrangeiro. Da onde que a gente tirou isso, né? Nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes e nós, durante a nossa vida, nós vamos passando por experiências, né? Historicamente, o mais rico, o mais inteligente, né? Oprimem aqueles que não são, né? Daquela classe prioritária. Então, a gente aprendeu, né? Que ser rico é melhor, né? Que ser famoso é melhor. Mas melhor em que sentido? O Espiritismo veio nos mostrar, através das diversas reencarnações, que a vida aqui no planeta Terra é uma escola. Todos nós viemos aprender vários papéis. Uma encarnação eu estou rica, na outra eu estou pobre, na outra eu sou mulher, na outra eu sou homem. Por conta disso, nós vamos evoluindo. E por conta disso, eu não posso menosprezar o meu irmão que está numa condição diferente da minha. Né? Por isso que vem o respeito. O respeito é a base do amor, para o desenvolvimento do amor. E Jesus nos disse que para a gente alcançar o reino dos céus, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como a base de tudo é o amor, sem o respeito não tem como haver amor. E a reencarnação nos mostra isso, que se eu não respeito aquele meu próximo, né, eu posso sofrer isso de uma outra encarnação, porque nós todos estamos aprendendo, evoluindo. E se eu não aprendo pelo amor, isso é um jargão no meio espírita, né? A gente aprende pela dor, porque a dor também ensina muito. Às vezes ensina mais do que se a gente não estivesse passando por uma situação dessa, né? Então, se eu sou racista nessa encarnação, eu preciso aprender por que a cor da pele vai fazer diferença alguma, né? Em quem eu sou, naquilo que eu vim mostrar para o mundo, né? Que isso vai importar? Então, pode ser que na próxima encarnação eu venha numa condição, numa família negra, para aprender justamente sobre o racismo, sentir isso na pele e modificar minha atitude interna. E muitas vezes a gente vê pessoas passando por essas situações, mas que não conseguem aprender, porque isso é muito difícil, né? É o orgulho que está dentro da gente. Então a gente vê negros que são racistas, né? Nós vemos pobres que não gostam de pobre, né? Que tratam bem um rico, chega o patrão na casa lá do funcionário, né? Precisando de ajuda, não, vai lá, faz o serviço todo, a pessoa fala, ai, quanto que é? Não, não é nada não, patrão, tá certo, né? Deixa quieto, mas o vizinho vai pedir uma chave de fenda, a pessoa não empresta, né? Por quê? Por que tem esse tratamento diferente para quem é rico, para quem é pobre? Por que a gente faz isso? Por que a gente trata melhor uma visita que chega na nossa casa, que a gente nem sabe quem que é? A gente trata melhor, às vezes, do que aquelas pessoas que estão convivendo com a gente, que estão ali no nosso dia a dia, batalhando, né? A mulher que está ali criando os filhos, que está ajudando, né? Nos deveres de casa. Por que ela vale menos? Porque ela não trabalha, né? E o trabalho dela em casa não significa nada? Então, muitas vezes, a gente não dá o respeito para as pessoas
por conta de preconceitos, por conta de atitudes que nós temos que melhorar. E para acontecer isso, a gente tem que refletir quem nós somos, né? Eu sou orgulhosa? Eu sou preconceituosa? Se eu coloco uma imposição para respeitar alguém, essa condição é necessária para eu dar o amor que eu preciso dar, para eu dar o respeito que a outra pessoa merece? Porque se a gente olhar, nós todos temos a mesma essência, não temos diferenças um dos outros, né? Para o pó a gente vai voltar, não é? O nosso corpo aqui não é nada, né? Nós estamos em constantes mutações, constantes atualizações, e em cada encarnação nós estamos diferentes. O que fica igual é a nossa essência, que é a essência que nós herdamos do nosso Pai Criador. E se nós olharmos, cada um de nós temos a mesma essência dentro de cada um de nós. Então isso nos torna iguais. E por que que eu vou tratar uma pessoa que é igual a mim na essência de forma diferente, né? Eu tenho que tratar o porteiro da mesma forma que eu trato o dono do prédio. Eu não tenho que fazer distinção. O respeito é a base das relações humanas. Eu preciso dar o respeito para também ter esse respeito, né? E a gente não tem que ficar seguindo as multidões, porque historicamente, se a gente for olhar o passado, nós estamos muito pior do que hoje. A gente está evoluindo. Então eu preciso evoluir junto, né? Não é aquela coisa assim, ah, no meu tempo não era assim, era muito melhor. O seu tempo é agora. Nós precisamos olhar para as relações agora, né? O que que os jovens, o que que as crianças estão trazendo para nós, né? Às vezes a gente olha os acontecimentos do dia a dia como se fosse uma coisa negativa, né? Por exemplo, o movimento LGBT, né, dos homossexuais. Há pouco tempo atrás, ser homossexual aqui no Brasil era quem se assumisse poderia apanhar na rua, poderia ser morto, né? E até hoje nós vemos muitos casos de assassinatos dessas comunidades. Mas por que que isso vem, né? Por que que isso está agora escancarado na nossa cara, né? Por que que isso mexe tanto com a gente? Por que que eu não consigo ver um homossexual se beijando na rua e consigo ver um casal hétero se beijando, né? Por que essa diferença? O que que tem dentro de mim que movimenta isso? Ah, porque na Bíblia está escrito que o homem não deitará com o homem. Mas isso, gente, Jesus já veio mostrar para a gente que é diferente. O amor está na base de tudo. Amar o seu próximo como a si mesmo. Eu não preciso desrespeitar alguém pela condição sexual dele, pela condição social, por nada, pela cor da pele. Nós todos somos iguais e nós todos merecemos esse respeito. E como que é difícil, né, a gente conseguir esse respeito, né? Exercer esse respeito, ou ser respeitado ou até, né, respeitar as pessoas. Às vezes nós colocamos imposições, né, as exigências, né? Eu te respeito se você fizer isso, né? Eu conheço uma pessoa que estudou comigo na faculdade e foi o pai que escolheu a faculdade e falou: você só vai morar nessa casa, você só vai ser meu filho se você fizer essa faculdade. Senão, você pode esquecer que eu existo. Isso é uma imposição, colocar o amor de um pai, né, como uma imposição de fazer uma faculdade. Ele fez a faculdade, entregou o diploma para o pai e foi fazer outra coisa, porque ele nunca se sentiu feliz nessa profissão, né, que o pai escolheu para ele. Então, às vezes a gente até por amor às pessoas, né, a gente quer colocar imposições, mas a gente acaba estragando, né? Tem outro ditado que fala de boas intenções, o inferno está cheio, não é? Então, será que a gente precisa colocar imposição para o respeito? Para respeitar alguém? Às vezes chega uma criança falando com a gente fala, sai daqui, você ainda está fedendo a leite, não, você não tem que falar nada não, né? Não escuta o que a criança está falando para a gente. Né? E às vezes o que a criança tem ali para falar é uma coisa importante, que vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa cabeça, vai mudar a nossa forma de pensar. Porque todos nós temos a capacidade de ensinar alguma coisa, né? Não é só aquele que estudou, não é só aquele que é mestre que tem capacidade de ensinar, né? Um carpinteiro, um pedreiro pode ensinar muita coisa para muita gente, né? Pode ensinar humildade. Nós não estamos aqui para ser ricos. A gente não está aqui para juntar tesouros na terra, né? Nós estamos aqui para nos melhorar, né? Então, evitar de colocar as restrições, né? As imposições, né? Isso é um desrespeito.
né? O que é esse inferno, né? Que o de boas intenções o inferno está cheio? Porque a nossa consciência nos desperta para isso, né? Quando a gente começa a colocar imposições, colocar regras, o nosso ambiente fica desarmonizado. Nós começamos a sentir uma energia negativa, brigas, né? A pessoa que está ali sofrendo aquela imposição não está feliz, não está contente, né? Então a gente vive esse inferno agora, né? Não é que existe um inferno que nós vamos para lá, não. O Espiritismo já nos ensinou que o inferno é nosso estado de consciência, né? Não existe um inferno com penas eternas que nós vamos para lá se nós fizemos coisas ruins, isso não existe, mas a nossa consciência nos alerta para aquilo que estamos fazendo errado, né? Então, se a gente coloca muita imposição, se a gente coloca muita regra para doar o nosso amor, a gente está despertando no outro um sentimento de inferioridade, né? Porque se eu coloco uma imposição, quer dizer que eu sou superior. Se eu estou colocando essa imposição para a pessoa, né? Ah, você só vai ser feliz, eu vou te dar o meu amor, eu vou te dar isso se você fizer tal coisa. Eu estou me colocando numa situação superior. Isso traz um sentimento de inferioridade para aquele que a gente, teoricamente, né, tá ali tentando proteger, tentando ter o melhor. Eu aposto que o pai daquele meu colega fez isso na maior das boas intenções, né? Não queria que o filho fosse um desocupado, que não tivesse uma profissão boa. Ele fez com uma intenção boa, né? Mas a forma que ele fez, exigindo, cobrando, não foi a melhor forma, né? A gente não tem que colocar imposições para nossa doação de amor, né? Quando a gente faz isso, impondo a nossa autoridade, é porque a gente tem uma deficiência, ou a gente tem medo, né? Ou a gente tá ali sabendo que a gente é inferior e a gente precisa pela força impor aquilo, né? Então, assim, o mundo ele dá muitas oportunidades para a gente exercer o respeito, exercer o amor, né? Então, não sejamos nós a impor as restrições, né? Que possamos dar esse amor sem imposições, né? Respeitar as outras pessoas, né? Isso me lembra uma historinha do Chico, que tem um livro que fala sobre histórias do Chico, né? Do Ramiro Gama. São lindos casos de Chico Xavier. E uma dessas historinhas fala justamente isso, que tinha um guarda municipal lá na cidade do Chico, e o guarda passou pelo Chico, o Chico estava conversando com alguém, passou e falou, ô Chico, muito obrigado, né? E o Chico ficou meio intrigado com aquilo, né? E um pouco mais tarde, o Chico passou por um bar e estava acontecendo uma briga. E esse guarda, que falou muito obrigado para o Chico, estava lá tentando separar a briga, né? E uma discussão acalorada, e ele pegou o revólver e sacou o revólver. Ele estava a ponto de atirar, apontando para as pessoas, e o Chico foi lá falar com ele: Ô, meu amigo, não faça isso, vem cá, vamos. E ele reconheceu o Chico, e na mesma hora ele desistiu daquela ideia, né? Guardou a arma de volta, né? Falou: Chico, tá bom, muito obrigado, agora. E conversou com as pessoas, né? E calmamente conversando: não faça isso, vamos conversar. Ele conseguiu apaziguar aquele grupo, né? A multidão, né, se dispersou, né? E ele não fez nenhuma besteira, né? Graças a Deus. Mas ele quis, com aquele movimento da arma, impor a sua autoridade, porque ele estava vendo que ele não estava conseguindo impor o respeito, né? Ele era o guarda, mas ninguém estava respeitando ele, todo mundo estava lá se atracando, né? E a gente faz muitas vezes esse movimento de tirar a arma, né? Se você não fizer isso, apontar os dedos, né? Como uma forma de impor a nossa vontade, né? Mas será que a gente precisa fazer isso? Daí a importância da gente se autoconhecer, né? E daí, deixa eu só terminar a historinha, né? Quando foi mais tarde lá no centro, quando tinha a reunião do Chico, o guarda foi lá falar com o Chico, falou: Chico, muito obrigado, eu tenho que te agradecer por 2 vezes. E o Chico falou: mas por que 2 vezes, né? Ele: porque eu sonhei com você na noite anterior, que você me falava para eu deixar a arma em casa, não andar armado, deixar por uns dias a arma. E a segunda vez é que você foi lá no mar e eu esqueci de guardar a arma, levei a arma comigo e você foi lá e conseguiu, né, me trazer para a realidade e eu não usei a arma, não fiz uma besteira, né, não matei ninguém, graças a Deus e a você. Então, às vezes a gente aponta os dedos, né, e a gente perde a consciência que nós estamos muito bem amparados.
O nosso anjo guardião está sempre conosco. Então, nos momentos de dificuldade, que estamos perdendo a cabeça, né? Que alguém está brigando com a gente, que estamos numa situação assim, a ponto de entrar em conflito com alguém, meditar, né? É, Deus ama todo mundo, indistintamente, né? Aquela pessoa que está brigando comigo, Deus ama ele também, né? Então, tentar ver no outro, tentar ver com empatia, né? Não com agressividade. A gente não precisa concordar com o outro, mas a gente precisa ter o respeito, precisa ter a empatia, né? Ter esse conhecimento do outro, né? Respeitar a diversidade, respeitar a história daquela pessoa, né? Nunca discutir com alguém, principalmente porque numa discussão, às vezes a gente vê isso em trânsito, as pessoas perdem a cabeça, né? E cometem uma besteira. Então, se vocês estão passando, né, todos nós, eu também, passamos por alguma dificuldade, por algum estresse, por alguma prova, né? É esse o momento da gente demonstrar que nós somos espíritas, que nós somos cristãos, né? Não ofender ninguém, procurar entender o lado da outra pessoa, procurar mostrar o seu lado, se a outra pessoa não entendeu, tudo bem, né? Não fazer imposições. O respeito é isso, não fazer imposições para ninguém, né? Então, observar quem nós somos, pedir a proteção dos bons espíritos, do nosso anjo guardião, e principalmente respeitar as diversidades. Porque cada um de nós, apesar de termos a essência igual, cada um de nós é diferente. Cada um andou, né? Cada um tem o seu chinelo aí e sabe o caminho que percorreu para chegar até aqui. Então, nunca julgar ninguém por estar numa condição, né? Porque nós também poderemos, numa situação parecida, cometer esse mesmo erro, até coisa pior, né? Então, nunca julgar ninguém, respeitar a diversidade. Se a gente olhar um jardim na natureza, o jardim é mais bonito quanto mais diversidade tem, quanto mais flores coloridas tem. Então, assim somos nós. Deus nos criou, estamos em constante evolução, mas cada um de nós somos uma florzinha do jardim de Deus, né? Cada um de nós somos diferentes, né? Então, não podemos perder essa essência, né? Essa essência divina, mas também a nossa própria essência, porque cada um de nós tem aquilo para contribuir, né? Nunca esquecer que estamos aqui por uma missão, nós temos um caminho a percorrer. E o nosso caminho é distribuir o amor, distribuir a paz, distribuir o conforto, né? Então, se a gente não concorda com alguém, né, respeito não é concordar, mas o respeito é ser verdadeiro com a pessoa, né? Ser verdadeiro no sentido de que tudo bem se a outra pessoa não pensa como nós, né? E também não significa falar tudo o que a gente pensa para outra pessoa, né? Primeiro é preciso silenciar, ouvir, né, o seu mais íntimo, ouvir, meditar, né, tentar entender o que que a outra pessoa está agindo daquela forma, né, tentar também se conhecer em profundidade. Então, assim, antes de falar, tem que se pensar se o que eu vou dizer é verdadeiro, se fará o bem para a pessoa, se trará mais harmonia, se trará mais ternura, se acalmará os corações, né? E se alguma resposta para essas perguntas não for afirmativa, é melhor a gente silenciar. Silenciar para a gente evitar de cometer alguns erros, né? Julgamentos principalmente. Uma vez eu estava num trabalho e daí uma das pessoas chegou, né, uma funcionária nova, e um colega me cutucou e falou assim: olha que cara de nojenta que tem aquela menina. Assim, gratuitamente, a gente não precisa fazer isso, né? Já julgar a pessoa nem deu bom dia, né? Ainda nem chegou e já estamos julgando, né? Então, evitar de fazer julgamentos, né? Tratar as pessoas com amor, assim, evitar de ver a aparência das pessoas, a condição social, ver que aquilo lá é uma pessoa, aquele que está na sua frente é uma pessoa, né? Que merece tanto respeito quanto você também gostaria de ser respeitado, né? Então, que possamos nos observar, principalmente na questão do nosso orgulho, né, de não colocar imposições para ninguém, né, principalmente para aquelas pessoas que convivem conosco, que estão na nossa casa, né, pensar que brigas e discussões, isso tudo é falta de respeito com a outra pessoa. A gente não precisa brigar, a gente não precisa discutir, a gente não precisa levantar a voz, não precisa bater a porta, né, respeito em primeiro lugar, que possamos exercer o respeito em nossas vidas,
para que essa sementinha do respeito possa florescer no amor que estamos aqui nos preparando, né, todos os dias da nossa vida, aproveitando as oportunidades para distribuir conforme Jesus nos orientou.